E onde é que eu adiciono um arquivo aqui no chat? Tem como? Eu não tenho certeza porque eu acho que você não é da mesma. É porque essa minha conta aqui é corporativa, né? Da Vale. Eu não sei se vai permitir você adicionar aí, tá? Mas tenta mandar aí a imagem, por favor. Mas estou tentando fazer como? Vai mandar a imagem como? É só colar aqui no chat, ele já vai enviar. Ah, então deixa eu tentar, peraí. Sim, ô Gustavo, vai começar assim às 7, tá? Eu só entrei antes aqui para poder ir tirando dúvida de quem tiver com dúvida, aproveitar esse momento para aproveitar aí, tá? Apareceu aí? Ainda não, tá chegando. Ah, acho que apareceu, peraí. Apareceu sim. Beleza. Pronto, ó. Você tem essas informações aí, ó. Servidor de aplicação, número da instância, ID do sistema e essa cadeia de SAP Router. Você só vai precisar, nesse caso aqui, tá? Preencher os três primeiros. Deixa eu pegar aqui essas informações para você. Eu acho que eu tinha mandado até na aula passada também no chat, mas eu acho que para vocês pedem aí, né? Deixa eu ver aqui. Pego rapidinho essas informações. Hum, Aqui, ó. Ó. Mandar nesse mesmo chat que você mandou a imagem aí, tá? Tá. Ó. O servidor é esse tirane.cob, bababá. Você vai copiar ele todinho e colocar aí no servidor de aplicação. Ok, eu vou testar mais tarde. Tá. Aí o número da instância é o 75, beleza? E o ID fish é o TIR. Eu vou mandar um print aqui de como ficou o que eu cadastrei aqui, tá? A descrição você pode colocar do jeito que você preferir. Ok. Ó, vou mandar um print de como fica depois de você preencher aí, tá? Então, depois que eu digitar isso aí, der o continuar, É, ele vai pedir a senha. isso. Aí ele vai primeiro cadastrar, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu. Ele vai cadastrar aqui. É porque no meu caso eu tenho várias pastas aqui, porque eu já trabalhei em vários ambientes, tá? Mas aqui, ó, ele vai cadastrar uma linha aqui, ó, no seu SAP Logon e vai ficar ali disponível para você clicar. Quando você clica duas vezes nessa linha de conexão, ele vai abrir uma tela de login. Aí você vai fazer o login e senha, vai utilizar o login e senha do seu usuário lá. Eu não lembro É, qual é é o o seu. SAP, o traço alguma coisa. Isso, exatamente. Aí uma coisa que você só precisa se atentar é o. Deixa eu sair da VPN aqui, eu tô na VPN do cliente. Deixa eu sair aqui. É, pra lembrar. Outra coisa, eu tentei instalar a extensão do Eclipse e deu um pau arretado. Eu tô tentando amanhã, de dia, Aham. desinstalar, instalar o Eclipse e tentar fazer a extensão. Porque eu desisti. Ah, beleza. O Eclipse talvez a gente não consiga utilizar, porque eu acho que esse ambiente que eles disponibilizaram, a SAP disponibilizou, ele não tá, os usuários da gente, eles não estão com permissão para acessar através do Eclipse. Aí acaba que, mesmo que a gente consiga instalar,
e tente logar, ele não permite no final das contas. Eu vou ver se eu consigo essa permissão lá. É só atribuir um perfil ao usuário que ele funciona, entendeu? Mas se eu não conseguir, assim, a gente não vai perder nada do conteúdo inteiro, tá? O Eclipse é só uma outra forma de poder acessar o SAP. Ok, Aqui, ó. Quando fica aqui, ó, tá vendo minha tela aí? eu estou vendo aqui, são três telas que estão aparecendo aqui. Tá. Aí, no caso, ó, quando você cadastrar aqui o ambiente, só dá 2 cliques e vai abrir uma tela igualzinha como essa, ó, tá vendo? A única coisa que você precisa se atentar é o mandante aqui, e ele é o 110, tá? Ele vem em 000, você coloca 110 aqui e loga com o seu usuário. E aí você já tá logado no SAP. Ok, quando terminar a aula eu vou testar. Boa. Pessoal, se alguém mais tiver alguma dúvida, aproveitar esses momentos antes aí, enquanto o pessoal ainda está entrando, podem abrir o microfone e falar aí, ou digitar no chat para a gente poder tirar essas dúvidas, tá? Continuando, Elias, o Eclipse eu não vou usar, mas eu vou utilizar o VS Code quando chegarmos na parte do, como é que chama? SAP 5, né? Wi-Fi, tu tá falando? É. Wi-Fi a gente usa VS Code. Ah, precisa, vou usar o VS Code eu tenho que fazer a extensão, né? Isso, aí você, quando baixar o VS Code, é só baixar as extensões do Do SAP. SAP. Tá bom, Isso. beleza. Vou desligar meu microfone agora. Onde está o microfone? Peraí. Beleza. Ariane. Então, Ariane, eu pretendia utilizar o Eclipse também para vocês poderem ter esse contato, porém o problema é mais ali de usuário mesmo, que o usuário não tem permissão para abrir no Eclipse. Eu já fiz o teste de tentar logar por lá e não funciona. Precisa pedir a SAP para liberar esse perfil, que aí ele permite a gente acessar pelo Eclipse, entendeu? Aí eu vou tentar fazer isso daqui até o final das aulas, mas se não funcionar, de qualquer forma, a gente não vai perder nenhum conteúdo que não pode ser feito pelo Eclipse, não, tá? Exclusivamente pelo Eclipse. Ô, Elias, uma outra dúvida me surgiu agora. Eu tive na semana passada, eu olhei Uhum. duas máquinas lá e nenhuma delas tinha nada do SAP instalado. Tá? Foi solicitado. Agora, como é que ficaria? Nas máquinas do laboratório 3 ficaria o SAP instalado pelo próprio setor de TI da FIC, FIC-R, e eu tenho outro aqui em casa.
Como é que Uhum. não teria problema, porque quando eu me logasse, tanto faz eu me logar da minha casa como do laboratório da faculdade. É isso? Exatamente, porque o SAP, Ele ele replica é lá em um, cima. ele é um servidor, né? Então, tipo assim, a máquina do SAP, ela tá logada no servidor. Quando você loga pelo seu computador, você é só um client que está acessando o servidor, entendeu? Entendi, entendi. Então, toda codificação que você fizer na faculdade ou em casa, vai estar gravando tudo no mesmo lugar, entendeu? Então, não faz diferença de onde você acessa. Eu Você só estava precisa ter o desconfiado disso, mas acesso. não tinha certeza. Ok. Isso é bom para questão de você não precisa estar em uma máquina específica para poder. Não, fica tudo salvo dentro do servidor. A aula vai até que horas hoje? 20, Até às 21, 9. 21. Tá ok. Isso. Até às 21. Eu vi que o Ícaro entrou aí. Ele tinha mandado uma dúvida. Não sei se dá para abrir o, o microfone aí, Ícaro. Mas eu vi que você queria ver como é que faz pra gente apagar um objeto que foi criado no SAP, mas sei lá, criou com o nome errado, desistiu, né? Tá, não tá com o microfone. Mas tu consegue dizer qual é o nome do objeto que tu criou? Ou teu usuário que tu utilizou para criar o objeto? Tá. Tinha mandado usuário todo mundo. Acho que teu deve ser o SAP 008. E, cara, criou dois requests aqui, ó. Ah, encontrei o teu usuário aqui, tá aí, cara. Vamos ver aqui. Eu vi que criou vários. Criou duas requests. Uma criou um pacote. Criou outro pacote aqui. Queria pagar uma request. Entendi. Qual das duas tu queria pagar? Eu acredito que seja essa que tem menos objetos. Essa de cima, né? Beleza. Tá, vou mostrar pra vocês aqui. Eu acho que nem todo mundo entrou ainda, mas isso aqui é uma coisa importante pra vocês saberem. Só uma coisa, antes de vocês apagarem request, o ideal é vocês moverem esse objeto para outra request, tá? Para não perder o que foi feito aqui, tá? De qualquer forma, ele ia ficar sem request gravada, mas pensando a nível de projeto, de consultoria, a gente não pode deixar esse objeto solto no ambiente, vamos dizer assim, sem request nenhum, né? E aí, na hora de fazer um transporte para produção, a gente pode ter problemas por causa disso, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Transporte orgânico. Eu tô um pouco doente, pessoal. Às vezes eu vou precisar multar aqui pra poder tossir, que tô tossindo às vezes. Já tô um pouco melhor, mas é, é só pra avisar vocês mesmo, tá?
O negócio tá um pouco complicado essa semana. Cadê? Eu queria ver outra coisa aqui. Isso. Abrir outra. Deixa eu lá de cá. Peraí, calma aí. Ô, Ícaro, tu salvou alguma coisa dentro desse pacote aqui? Acho que não, né? Pelo que eu tava vendo aqui, não. Posso apagar o pacote então também, né? É, ele tá um pacote vazio. Ok. É mais simples a gente apagar o pacote aqui, então. Procurando o botão aqui que eu esqueci. Onde apaga esse danado. Ele tá aqui. Não é essa. E 80. Aqui. Eliminar. Ok. Eliminei o pacote. Beleza. Aqui ele vai criar outra task, porque acho que vocês. Não sei se vocês se lembram, né? Mas uma task ela vai ter as minhas alterações e a outra tem a do Ícaro. E no caso ele fez a criação, eu fiz a deleção aqui, né? Mas como a gente vai deletar a request, a gente deleta primeiro as tasks dela. Epa, cadê? Deleta tarefa porque objetos bloqueados. Ah, deixa eu ver aqui. Tá bloqueada. Mas dá pra eliminar da mesma forma. Isso.
A gente entra na task aqui, ó. Nesse caso aqui, como o dono dessa task é o Ícaro, ele vai me dizer assim, ó, você quer trocar o titular e vai passar para o meu nome, ó. Modificar titular da ordem. Aí ele vai alterar para o meu usuário e aí eu consigo mexer dentro dessa task aqui. Dá para ser reatribuída. Salva. Ó, aqui não tem mais nenhum objeto ligado a essas tasks, aí eu consigo eliminar. Primeiro eu elimino as tasks e aí depois eu elimino a request. É o usuário do Ícaro. Tem que trocar. Pronto, só salvar e eliminar. Pronto. E aí é dessa forma que vocês. é, é, no caso, ele criou duas requests aqui. Para deletar uma delas, primeiro você tem que desassociar todos os objetos dessa task, dessa e cada task, na verdade, dentro da request. No caso, ele só tinha uma, acabou criando duas porque eu também fui mexer por ele. Mas você primeiro precisa desassociar todos os objetos e depois você exclui a task e por fim a request. Assim que vocês conseguem fazer. Ah, já são 7h10. Ainda falta mais alguém entrar, pessoal? Aí na sala? Não sei quantas pessoas tem no total. Beleza. Sim, posso explicar sim, Ariane. O que que acontece, ó? O... Essas informações que eu passei foi o seguinte. Durante a aula passada, eu até não subi ainda no YouTube a gravação, mas acabei de fazer o download e eu tenho que me lembrar, quando finalizar essa aula também, de subir, tá? Tanto essa de hoje quanto a da aula passada. Essas informações durante a aula passada foi o seguinte: SE38, SE24, SE10 ou SE09 são as transações que a gente estava acessando durante a aula, tá? Então, SE38 é a transação para criar, modificar ou conseguir visualizar programas, includes dentro do SAP, tá? Tô escrevendo aqui só para include programa, include. Tem alguns outros tipos de. Tem grupo de função também. Mas basicamente é programa include que a gente usa SE38, tá? A SE24 é uma transação específica para criação, visualização, modificação de classes. Então, quando a gente vai criar classes globais dentro do SAP, é, seja lá para o que for, a gente utiliza essa transação, classes e interfaces. Ó, vou mostrar aqui a NC38. O nome que está do lado é o nome do programa que eu criei e eu passei para vocês. Então aqui, ó.
Zé Ficker Elias Santos. Durante as aulas, é, foi nesse objeto aqui, nesse programa, que eu estava utilizando para dar os exemplos e até mostrar a vocês algumas sintaxes, como é que fazia a chamada de função. A última aula a gente estava vendo como criar classe, como fazer a chamada de uma classe, fazer algumas validações se ela está instanciada. É, então, essa é o nome da classe. Vamos lá. Barra N SE24. Também dá para vir clicando duas vezes aqui. Se você clicar duas vezes aqui no nome da classe, ele vai navegar para SE24 automaticamente. Ó, SE24 é onde eu vejo classes e interfaces para criar, para modificar, enfim. A gente criou um método getAluno e getAllAlunos. E a SE10 e a SE09 é basicamente a transação de transporte request, que é a que a gente acabou de ver com o exemplo lá do Ícaro, que queria é, excluir uma das requests que ele criou. Ele criou acabou criando duas, e aí essa é a cara inicial. Ele já está faltando 5 slides. Está faltando o slide 5 e os seus exercícios correspondentes. Ok, eu vou passar para vocês, pessoal. Slide 5. Sim, aqui é transporte e request. Então, são essas informações que eu passei nessa mensagem, tá, Ariane? E o número da request que eu passei é para caso vocês quisessem ver os objetos que eu desenvolvi. Então, vocês podem clicar no óculosinho aqui, ó. Ele vai abrir uma caixinha para vocês colocar o número da request e dar um verdinho. Ele já vai direto para minha request aqui que eu criei. Isso dá para fazer com qualquer request, tá? Algumas pessoas aqui, ó, até chegaram a criar um, uma task também. Eu acho que mexendo lá nos programas, ou olhando alguma coisa lá dentro dos programas. Tem mais alguma dúvida? Que era isso? Edmar, o slide 5 eu pulei de propósito, tá? No dia que a gente tava tendo a aula, eu acabei pulando o slide 5 de propósito por conta de que eu queria ver isso mais pra frente, tá? Então, hoje a gente vai estar vendo o slide 5, que é basicamente uma forma um pouco diferente de criar um programa, um report. E aí a gente pode criar telas dentro do SAP, a gente vai ver isso hoje também. E como funciona a dinâmica desse formato de programa, tá? Como tela. Até então estava mostrando muito básico ali, só a execução de um programa com um scriptzinho, aí ele vai inserir algum dado ou vai exibir um relatório, bem simples. Agora a gente pode trazer um pouco mais de robustez no programa, trazer um pouco mais de telas, dinamicidade e tudo mais, tá? É, Eu não sei se falta muita gente entrar, mas eu já vou começando aqui então os slides para a gente poder não perder tempo. É um conteúdo um pouco mais chatinho, vamos dizer assim, porque vai alguns conceitos é, do próprio SAP, tá? Em si.
Então aqui ele está falando com programas dinâmicos, né? Então a gente tem algumas formas aqui. Cadê? De fazer isso no SAP, como também no SAP Wi-Fi, tá? Uma aplicação SAP Wi-Fi é um pouco diferente, é uma codificação totalmente diferente. O que a gente vai estar focando hoje é em um desenvolvimento parecido com isso aqui. Eu não sei se está dando para vocês verem bem, vou tentar dar um zoom aqui, mas é, dá para a gente montar uma telinha parecida como essa, com botões customizados, abas, campos abertos, campos fechados, uma tabela feita essa daqui também dando para alterar ou se não é só de exibição, tá? E aí a gente vai ver alguns fundamentos, algumas rotinas das telas, os layouts, como desenvolver as telas e como deployar, né, e acessar essas tabelas aí. Então, o que é que acontece, né? Dentro de um único programa, a gente pode criar várias dimplos, várias telas. Essas telas você pode criar, eu acho que o código da tela, eles são 3 caracteres numéricos. Então, eu acho que vai do 100, que eu acho que é o padrão, que ele já cria a primeira telinha ali do, do, do programa, vai até a 999. Então, tem tela o bastante aí para criar e brincar bastante, né? É, Geralmente o pessoal gosta também de, quando cria esses programas, fazer um acesso diferente por uma transação diferente, que a SE80 vai estar aparecendo ela aqui, nesse layout do... A Siri tá falando sozinho aqui. Desculpa, pessoal. É, é uma forma diferente de mexer nesse programa, né, nas telas e tudo mais. Eu vou mostrar isso para vocês. E aí a gente tem uma estrutura para esse tipo de programa. Então a gente tem a transação, que é exatamente aquele código que a gente passa na linha de comando aqui de cima da tela do SAP. Então, /n é sempre um comando antecessor para fechar o que está na tela e abrir o próximo comando. Então, SE38. Ele vai fechar, depois vai abrir a SE38. Ou se não, se eu chamar só SE38 lá no início, ele já vai. SE38. Então, no programa do SAP, eu vou ter a transação, que é o que vai startar o programa. Eu posso ter campos, telas, atributos de tela, é, e aí vem um conceito que eu não sei se existe em outras linguagens de programação, pelo menos eu não conheço, tá? Que é o Process Before Output e o Process After Input, que é basicamente qual é a regra. Tudo que é processado antes de exibir a tela, before output, e tudo que é executado depois de uma ação de tela. Ou seja, a tela ela é carregada, eu pego as informações, seleciono, preencho essa tela com todas as informações e essa tela ela vai ficar lá esperando alguma ação do usuário. Quando o usuário tomar qualquer tipo de ação, o primeiro bloco, o primeiro processamento ali vai ser do process after input, ou seja, é, tomei uma ação, ele vai cair nesse bloco de comandos aqui que eu quiser fazer e ele vai fazer tudo que que tem aqui dentro do After Input. Beleza, sei lá, navegar para uma outra tela,
Fiz uma ação que não vai fazer ação nenhuma. Cliquei no Enter. Não tem nada programado para eu clicar no Enter. Ele vai finalizar o After Input e cai novamente no PBO, que é o Process Before Input. Carrega novamente os dados e exibe a tela. Ele fica sempre nesse loop, tá? É uma coisa que vocês precisam entender. Só que aos poucos vocês vão pegando isso aqui, tá? E aí o que é que acontece? A tela, ela é basicamente uma casca, ela vai ser preenchida com as informações. É, esses eventos, vamos dizer assim, né? Antes e depois de carregar a tela, tudo isso vai estar vai estar comunicando com o ABAP. Então você pode pegar dados globais para preencher os campos, você vai estar usando os módulos aqui para estar carregando o evento antes de carregar a tela e o depois de tomar alguma ação na tela, tá? E aí ele vai explicar exatamente o que eu acabei de falar, só que em um fluxo aqui de, de steps aqui, né? Então ele vai, primeira coisa, ele pega o PBO. Eu vou falar sempre PBO porque fica mais fácil, para não ter que falar tudo completo, tá? O PBO da tela 100, ele vai carregar as informações, exibe a tela 100. Beleza. Depois de o usuário ter alguma function code, né, que é alguma ação, ele vai cair no PAI da tela 100, e nesse caso aqui ele está fazendo um fluxo de navegação de tela. Então, a ação que ele tomou aqui, ela gera uma chamada de outra tela. Ele não vai carregar a mesma tela, a 100. Ele vai finalizar o processo, vai fazer o commit e vai chamar a tela 200. Aí cai no PBO, fica esperando até uma próxima ação e repete o processo, tá? Essa tela pode voltar para aqui, a 100, pode ir para outra tela, enfim. É, Aqui são os comandos. Ele está mostrando aqui os comandos que a gente utiliza no ABAP para poder linkar o, o PBO, o PAI, né? Então, tudo que tiver dentro de uma instrução de código com esse comando Process Before Output, ele vai ser executado antes da a tela ser carregada. Aqui, depois do input, ele até mostra aqui, ó, dependendo de uma função, de uma variável de sistema, né? É, que é é uma, é, sai, sai o com. Essa variável, ela sempre vai ter a informação de qual ação foi tomada dentro da tela. Sempre tem um códigozinho. E aí você pode clicar no botão de voltar. E aí a gente, através de código, faz todas essas navegações e tudo mais, tá? Existem alguns comandos, alguns eventos que são opcionais, mas que é possível fazer. Então, que é o Process on Help Request e tem o Process on Value Request. Basicamente, o Help Request. Quando eu clico no F1, o atalho F1 do teclado, ele significa que eu vou buscar alguma ajuda, alguma informação dentro dessa tela. Então, se eu vier aqui e clicar no F1, ó, nesse caso aqui, ele vai me dizer quais são as informações desse campo. Aí ele vai dizer aqui, ó, é o nome do programa que você quer processar. E aí ele vai até dar aqui um link para você abrir a documentação. De forma mais técnica, umas informações técnicas, né? A gente consegue ver, ó, o número da tela é a 100, o nome do programa que foi criado aqui, ó, é esse aqui, é, o nome da tabela que esse campo representa, o nome do campo, ajuda de pesquisa, tudo vai ter todas as informações técnicas que você precisa vai estar aqui, tá? E a área de tela, que é o nome do campo. Esse campo aqui, o nome dele é esse aqui, tá? Vocês vão
vou entender melhor isso mais pra frente, tá? Mas é essa ação de clicar aqui no F1, se eu quiser fazer alguma ação de código, alguma tratativa, eu também posso fazer, tá? E a outra é no Value Request, que é um Search Help, uma ajuda de pesquisa, que é esse carinha aqui, ó, que fica sempre do ladinho do campo. Ao clicar nesse cara, ele sempre cai naquele evento lá, tá? Nesse evento aqui. Ele está mostrando aqui um exemplo de código da tela, de como é chamado, tá? A gente vai criar isso hoje lá. É, A gente tem os módulos, que é onde a gente coloca toda a lógica para ser chamada, voltando aqui na primeira tela. O módulo ele vai ser chamado, é basicamente como se eu estivesse chamando um método, uma função aqui, para buscar essas informações aqui. Essas informações, esse código, tá? Aí esse cara ele fica declarado dentro do programa ou dentro de um outro include. Os campos, dá para pegar alguns eventos de mudança exatamente no campo ou em alguma estrutura de tela. Dá para fazer um loop em todos os campos de tela, botão, dá para modificar o botão se ele vai ficar exibindo, se não vai exibir, se o campo ele vai ficar editável, se não vai ficar editável, tudo isso a gente pode fazer lá no ABAP, tá? E para chamar uma outra tela, o comando call subscreen. Isso aí tudo vocês vão ver, tá? Ou seja, tem um call screen, tem um subscreen, que é tela, uma tela que sobrepõe a outra. Tá. Vamos lá, deixa eu. Eu acho que aqui fica muito ruim para vocês associarem uma coisa com a outra. Eu vou fazer o seguinte: antes de seguir os próximos slides aqui, eu vou criar uma tela aqui junto com vocês, tá? Clicando nesse objetozinho é a mesma coisa como se eu estivesse abrindo a SC80, tá? Aqui, se vocês olharem, eu estou com o programa aberto, ele vai me dizer tudo que é variável que que está que está declarada, todas as subrirotinas, telas, includes que tiver declarado aqui, vai ter tudo, tá? Então, eu quero criar uma tela. Essa tela 1000, ela foi criada aqui de forma standard, vamos dizer assim, né? Ela automaticamente foi criada, tá? Mas se eu quiser criar uma tela totalmente customizada, eu venho aqui, ó, criar. Vou criar a tela 9001 dentro desse meu programa, tá? Eu vou colocar aqui uma descrição breve, cadastro de aluno, sei lá. Aí eu posso selecionar aqui, ó, qual o tipo da minha tela? Normal, é uma subtela, uma subscreen, é uma caixa de diálogo, que é uma caixinha pequenininha. É, Dá para colocar algumas informações aqui para manter. Isso aqui geralmente a gente não mexe, tá? Só cria a tela, salva. Ó, vocês vão ver que é bem simples. Aqui a primeira aba é tudo relacionado às características dessa tela. Então eu consigo dizer qual o tamanho dela, tá? Ele vai informar aqui, dá para alterar também. E na segunda abinha eu tenho aqui todos os campos que eu criar dentro dessa tela, ele vai exibir aqui. É a lista de todos os atributos dessa tela. Tudo que for variável, campo, ele vai exibindo aqui, tá?
Enfim, aqui é só outras formas de poder ver a mesma informação, tá? E aqui eu tenho o famoso PBO e o PAI. Automaticamente vocês vão ver aqui ó, que ele cria um módulo aqui. E o módulo, ele não existe. Ele não é criado automaticamente, mas eu posso criar. Dando 2 cliques, eu crio ele. Aí aqui eu só preciso ter um cuidado aqui, ó. Eu tenho um eu posso criar um novo include, ele está me sugerindo aqui criar um novo include, e esse novo include eu vou adicionar esse módulo. Eu posso adicionar esse módulo dentro do meu programa básico, ou eu posso colocar ele dentro de um include que já está lá declarado no meu programa. Então eu vou criar ele aqui, que ele é exatamente para isso. Ele é reservado para ter todas as subrotinas que eu vou criar dentro do meu programa. Pronto. Criei. Ele vai criar aqui um bloco de código, tá? Ixi, a instrução não pode ser acessada. Vai saber. Agora eu não tenho como saber. Mas beleza. Vamos lá. Não dá pra. Vou criar esse aqui também. Aí ele vai criar aqui. Então, que é isso? Lembra que eu falei para vocês da variável sai o com. Essa variável, ela é a ação de tela que eu vou tomar. Cliquei em um botão, aqui dentro dela vai vir um código. Então vou até botar aqui back e sei lá, enter. Isso tudo a gente vai cadastrar, tá, pessoal? Isso aí a gente cadastra. E tem o Enodas que ele cai quando não atende nenhuma nenhuma condição aqui. Leave to screen. Zero. Aqui, basicamente, eu estou dizendo assim, ó, se ele clicar no botão de sair, ele vai sair da tela, tá? Ele vai ir para a tela 0, ou seja, a tela anterior. Deixa eu ver se eu vou conseguir salvar aqui, que ele tá dando um erro aqui. Tá dizendo que essa instrução não pode ser acessada. Como não, cara? Vou tentar declarar essa camarada aqui em cima. Então, data type have to
Já foi declarado, beleza. A instrução não pode ser acessada. Sei. Vou comentar aqui para ver se vai funcionar. Loucura. Vou comentar essa parte aqui pra gente não ficar perdendo tempo por enquanto. Então, não lembro porque. Vou dar uma olhada depois nesse código com mais calma e eu entendo. Ok, beleza. Tá. Isso tudo aqui, pessoal. Vamos lá. O que que acontece? No Aqui eu fiz um comandozinho para ele sair, porque vocês vão ver lá na frente que ele, quando eu crio uma tela, eu preciso fazer todas as ações possíveis. Então, se eu preciso voltar, eu preciso fazer o comando de eu voltar na tela. É, Tem que fazer tudo. Então, deixa eu colocar aqui, ó, status 9001, e o title 9001, beleza? Show. Tem que criar esses objetos também, tá? Aqui o status, vamos lá. Então, código, uma descrição, status 9001. Vamos lá. Aqui, ó. Barra de menu, barra de ferramentas, tudo isso aqui eu consigo manipular, tá? Então, ó, todos esses botões aqui, ó, é o status, esse objeto status aqui, não está listando aqui, mas o objeto status é o que vai mandar lá, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar nesse botão aqui, ele vai me trazer esse código aqui, PCK. Se eu quiser criar um outro botão nessa barra daqui de cima, também dá para eu criar. Então, eu vou botar aqui, exemplo, um texto estático. Vamos lá. Exemplo e botão barra de ferro. Eita, ficou muito. Deixar só assim. Dá para colocar um ícone também.
ao lado, se eu quiser colocar. Aí tem toda a biblioteca do ícone aqui. Eu vou colocar um qualquer, só pra gente mostrar, tá? E também posso botar aquelas informações quando eu coloco o mouse em cima. Eu posso colocar uma outra descrição um pouco diferente, tá? E aí eu posso também, na verdade ele já pede para eu fazer isso, né? Ele já pede para eu associar a uma tecla de atalho. Então eu vou botar aqui no F7, por exemplo. Clicar aqui no F7, ele vem para cá. Mas também eu posso retirar. Eita, não posso não. Eu pensei que eu podia, peraí. Vamos lá, F7. Beleza. E também tem esse aqui de cima, que eu quase nunca, eu acho que eu nunca usei isso aqui de cima, pra ser sincero. Então, deixa eu salvar aqui. Então, lá na minha tela, quando eu tiver, vou botar aqui o save também. Save, aqui vai ser o enter, enfim, tudo isso eu posso colocar aqui. Enter. Isso tudo aqui eu posso disponibilizar botões ou criar mais botões customizados, enfim. Aqui fica a critério de quem está desenvolvendo, tá? Da necessidade. E também tem um título da tela. Eu posso setar o título da tela. Também pode ser dinâmico esse título, tá? Eu estou setando ali, claro, de forma estática, mas você pode colocar qualquer cadastro de títulos diferentes. Deixa eu ver aqui. Título, cadastro de alunos. Enfim, ó. Acho que ele já criou aqui, ó, o status GUI e o title, title GUI. Beleza. Aqui dá para ser dinâmico, tá? Dependendo de seleção, enfim. Dá para fazer seleção também aqui, tá, pessoal? Se quiser selecionar uma tabela que tiver o nome aqui dependendo do usuário, ele vai buscar um título diferente. Dá para fazer, enfim. É, ok. Uma vez criadas essas informações aqui, a gente pode editar a tela. E aí aqui eu acho que é onde vai fazer mais sentido. Tá vendo esse botão layout aqui, ó? Quando eu clico nele, o próprio SAP ele vai abrir uma interface de edição dessa tela. Interface gráfica. Tá carregando aqui na outra tela. Deixa ele só finalizar aqui que eu mostro para vocês. Carregou. Não, não é muito bonito, mas dá para fazer todas essas ações aqui, né? De desenhar essa tela aqui, tá? Então, quando a gente estava lá no slide, ele vai mostrar aqui, ó, todas as possibilidades de elementos que dá pra gente criar e tudo mais, tá? Tabela, container, é, textos, input fields, checkbox, radio button, botão, abas, enfim. E ele mostra aqui um exemplo criando vários e vários elementos, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Pegar um quadro aqui. Então, dentro desse quadro, tentar fazer
os primeiros campos aqui, só para a gente ver. Posso botar um elemento de texto. Nesse texto, claro que eu tenho que dar um nome para esse campo também. Vocês vão ver que esse nome vai ficar lá na lista dos elementos de texto, dos elementos de tela. Então, o nome desse campo vai ser txt. Perdão. Deixa eu botar aqui. Texto. Ele vai colocar ali. Por favor, inserir dados. eh, Viagem. Opa. Só tô pegando do exemplo mesmo, mas vou botar aqui outra informação, por favor. Inserir dados do aluno. Enfim. Aí quando eu venho aqui, posso criar um campo. O nome do campo vai ser GV client. Esse campo ele é basicamente uma variável, tá? Então, posso colocar um texto aqui também fixo dentro dele. Client 110. Opa. E que é isso? Ficou amarrado, não era pra acontecer isso. E agora fez. Na outra aqui. Vou criar aqui. Beleza, ele criou esses campinhos. Dá um ativar. Dá pra vocês ir desenhando. É relativamente muito fácil fazer isso aqui, tá? Eu acho que só tem uma pegadinha aqui que eu acho que é importante falar logo agora, porque eu descobri da pior forma isso aqui. Aí, eu cliquei no ativar, precisa ir na outra tela. Abriu. Beleza.
uma informação importante aqui para vocês. Se vocês errarem alguma coisa, às vezes a gente tem uma mania de apertar Ctrl Z. Eu não sei se nessa versão ainda tá dessa forma, mas, por exemplo, vou apertar o Ctrl Z aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se ele tá editando. Agora tá editando. Deixa eu ver se ele vai acontecer aqui. Aconteceu comigo. Ah, não. Beleza. Aqui deu certo. Deixa eu ver se... Ah, não. Deu certo. Então foi especificamente na versão que eu estava. A versão que eu estava, quando eu apertava Ctrl Z, ele sumia todas as informações de tela. Então, muito cuidado com isso, que ele apagava a tela inteira. E aí, nesse momento, não pode se desesperar. Você tem que sair da tela e clicar para não salvar. E aí você não vai perder as informações. Mas é só um ponto de atenção mesmo. Que aconteceu comigo, eu fiquei desesperado na época que aconteceu isso comigo. Uma coisa que eu falei para vocês lá, ó, a lista de elementos. Todos os elementos que a gente cria lá na tela, eles vêm para cá, ó, e a gente dá para ver o que ele é, se é um texto, se é um campo. Quando é um campo, ele aparece esse input, esse i barra o, que é input ou output field, né? Então, ele mostra aqui qual é o formato, qual é o tamanho desse campo, enfim, tudo isso. Aqui, ó, a tela, o tamanho dela, ele mostra aqui, né? Eu tenho altura, né? 20 linhas, aqui ele conta por linha e coluna, tá? É como se fosse literalmente uma tabela. Então, eu tenho um tamanho de tela lá de 20 linhas. E colunas eu tenho 121. Se eu quiser aumentar o tamanho da minha tela, eu posso vir aqui e mexer nesses campos, tá? E aí, só ativar e abrir lá o layout, vocês vão ver que ele vai aumentar o tamanho da tela. Ele aumentou para cá, já está bem diferente. Isso tudo vai depender de como vocês vão desenvolver, tá? Mas isso aqui dá para vocês brincar. Só mostrando aqui como ficou essa telinha que eu montei aqui. Se vocês quiserem ver, é só colocar aqui em testar. Ele vai mostrar aqui, essas são as coordenadas da janela. E ele já vai mostrar aqui como essa tela vai ficar no final das contas, ó. Dá para até digitar aqui, enfim. Não vai ter muita interação, mas já dá para ver como essa tela está funcionando, tá? Aqui é o visual dela. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos lá, deixa eu passar os slides ali para a gente ver se tem mais alguma informação que eu posso ter escondido. Escondido não, esquecido. Sim, eu acabei adiantando um pouco, mas ele vai falar sobre os title e o status bar, que são aquelas informações, né? Tudo que é status são esses botõezinhos aqui que dá para habilitar. Ó, se vocês olharem aqui, ó, ele não está habilitado, ou seja, eu não cadastrei nenhum código para utilizar esses botões aqui. Então, eles nem ficam habilitados, tá? E o title é basicamente o título da tela, né? A informação que exibe aqui. Transaction Code. Maravilha. Vamos lá. A gente vai aprender mais uma transação. No caso, essa é a transação que cria transações. Vamos lá. Abrir uma nova tela aqui. Essa é SE93. Essa é a transação de criar, visualizar código de transações, tá? Tanto Z quanto Standard, você consegue ver tudo aqui. Então, quem criou uma tela
Ó, Todo, todo mundo que criar uma tela aqui, vocês podem até olhar essas outras telas para ver como um exemplo, tá? De outras pessoas que criaram, tal. Ela não, desculpa. Essas transações. Vou executar um qualquer aqui, ó. Alguém fez uma telinha bem simples aqui, ó, tá vendo? Então, vamos lá. Vou criar uma transação Z, pique, CAD, aluno. Geralmente não se cria assim dessa forma não, tá, pessoal? Geralmente se cria com um padrãozinho de projeto, tá? Vocês vão ver aqui que geralmente é por módulo e tudo mais, mas não se atentem a isso agora não. O importante é vocês tentarem desenvolver, ter mais o contato, tá? Então, criar, ele vai perguntar aqui, né? O texto breve, transação para criar cadastro de alunos. E aí tem alguns tipos de transação, né? Do que você vai querer executar, enfim. O que a gente quer fazer aqui é um programa e tela de seleção, tá? Toda vez eu me confundo, pode ser o primeiro também, mas enfim, eu acredito que nesse momento seja esse. Mas também dá para executar um método de uma classe, uma variante, parâmetros, enfim. E aí o que é que você precisa cadastrar na transação? Basicamente, o nome do programa que vocês estão querendo que seja chamado. Deixa eu lembrar, o nome do meu programa é esse aqui, beleza? Quando vocês colocam o nome do programa aqui, se vier no Search Help, eu acho que aparece. Oi, pessoal. Tá me ouvindo? Eu acho que a minha a minha internet caiu aqui, perdão. Eu não sei até que momento vocês estavam escutando, que pra mim caiu só agora. Ah, então tranquilo, beleza. Então essas informações vocês pegaram aqui, né? Ele vai chamar, ao invés da tela principal, essa transação aqui eu posso cadastrar para ela chamar a tela que eu acabei de criar, 9001 lá, que tá crua, não tem nada nela. Então, salvei, aí deu inconsistência. A transação contém, apesar disso executar? Sim, vamos tentar executar. Não existe. Por que não existe?
9.000. Sei lá. Que estranho. Vamos ver de novo. PC93. Transação. Sempre tem uma pegadinha nesse negócio aqui. Não é uma tela de seleção. Ah, entendi. Aqui, ó. É aquele ponto lá que eu tinha falado lá no início. Lá naqueles checkbox, a gente. Ele tem dois tipos de modificar tipo de transação aqui, ó. Processar, modificar tipo de transação. Ó, lembra que ele vem esse aqui, transação de diálogo, vem a outra que é que a gente especificou, e aí ele não está exibindo as duas porque ele já está do tipo da outra que eu selecionei. Esse tipo de tela que a gente cria na mão e tudo mais, ele precisa ser essa transação de diálogo aqui. A outra, eu não me lembro o nome. Tela de seleção. É a primeira tela ali criada pelo programa. Então, basicamente é essa a diferença. Tá, deixa eu salvar aqui. Ah, tá, o número da tela. Agora ele vai exibir, ó, o Sushi App aqui, ó. Beleza. Salva, executa. Agora ele provavelmente deve chamar a, a tela que a gente criou, tá vendo? E aí ele criou um, um botãozinho aqui, que é aquele botão customizado lá, eu botei um ícone qualquer. Tem os dois campinhos e ó, todos os outros campos eles estão desativados, exceto os standards de fato, tá? Então, esse aqui de criar uma nova janela, de nova ligação. Esses outros botões são os standards, então eles sempre vão vir, de fato, tá? O do salvar, vocês lembram lá que eu cadastrei, né? O do voltar e eu acho que o do enter também. Então, deixa eu só colocar aqui algumas informações. Deixa eu preencher aqui sem botar o nome do aluno, Elias Alcântara. Enfim, vamos lá. Eu vou dar um barra H. Eu não sei se eu já ensinei isso a vocês. Pra gente fazer pra gente forçar um debug em qualquer transação que a gente quiser, em qualquer tela, você coloca o comando barra H, dá um enter, ele vai ativar o debug aqui, ó. Qualquer ação de tela que você tomar, ele vai cair no debug, independente se tem breakpoint ou não. Então, eu cliquei no voltar pra gente ver, ó. Vocês estão vendo que aqui no debug agora é um ótimo exemplo para a gente ver como é que funcionam os eventos, ó. A tela, isso aqui foi tudo carregado porque ele passou pelo PBO, carregou tudo, a gente tomou uma ação de tela lá, ele vai cair no PAI. Ele vai executar aqui, ó, saiu com. Qual foi a ação que eu tomei na tela? Eu cliquei no botão de voltar. Então ele vai vir aqui e vai executar o comando leave to screen 0. Eu não sei se esse comando tá certo, tá, pessoal? Se tiver errado, ele vai. Ó, ele saiu da tela, ele voltou. Saiu, no caso, da transação. Que só tem uma tela. Mas se tivesse outra tela, provavelmente ele teria ido para outro lugar. Deixa eu ver aqui. P93. E essa transação que a gente acabou de criar aqui, que eu nem me lembro mais o nome, deixa eu dar um barra N. A gente pode simplesmente chamar ela aqui no comando, aqui, ó, na linha de comando lá em cima. Ó. E ele vai trazer aqui a tela bonitinha, como a gente acabou de ver.
Os dados aqui eles não estão permanecendo. Por quê? Porque é uma tela sem ação nenhuma. Eu só basicamente criei a tela, coloquei a função de saída e só. Aqui ele não caiu no debug porque sem breakpoint e não tinha ativado o debug. Mas aí vocês podem brincar e fazer muita coisa ali dentro daquele daquela tela, tá, pessoal? Pode colocar uma tabela, enfim. Barra NS38. Explorem ali cada um desses objetos. Eu acho que não vai dar tempo da gente ver um por um aqui durante a aula, porque o tempo é muito limitado, muito curto aqui, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui para ver se eu não esqueci mais nada. Tá. Os Dimpro Attributes, que são aquelas informações que eu mostrei para vocês, né? Dá para a gente selecionar se é uma tela normal, se é uma subscreen. Dá para selecionar o tamanho dele, se é dinâmico, se ele é estático. No caso, ele está estático, que a gente está definindo o tamanho dele, mas também dá para definir um tamanho dinâmico para essa tela. E aí ela vai se adaptando conforme o monitor de cada pessoa que vai acessar, tá? Cadê telas? Aqui. Característica. Vou alterar, deixa eu ver se eu consigo achar onde é que deixa ela dinâmica. Eu não me lembro de cabeça. É, é nesse botãozinho aqui. Não, também não. Vou ficar devendo essa pra vocês, mas eu consigo é, pesquisar e depois trazer pra vocês as informações. Ou se vocês pesquisarem, também vai encontrar fácil no professor. Aluno Luísa pediu pra avisar que não vai poder participar hoje da call. Tá bom, beleza, xará. Eu não sei se o mentor da, do Porto Digital entrou hoje. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Eu acho que eu não tô vendo. Mas quando ele entrar aí, pelo menos ele vê pelo histórico da conversa aqui. Mas beleza. Elias, faz um favor. Coloca lá no chat do Discord também, pra gente poder garantir que essa informação vai ficar gravada lá, porque eu posso acabar esquecendo, tá? É, beleza. A ordem aqui do segmento da tela. Tem as configurações em tempo de execução. Acho que isso aqui não, a gente não precisa entrar em detalhes, não. Class Development Package Original Language. Uma coisa que eu acho que eu não passei para vocês ainda. Não sei se vocês já se atentaram a dar uma olhada, tá? No SAP a gente tem. Você pode logar com diferentes idiomas. Então, quando a gente está criando um programa, geralmente a gente vai criar sempre no idioma que a gente tá habituado, né? Ou vai logar em português ou em inglês. No caso aqui eu estou logando em português. Mas esses textos, eles podem ser todos, como é que eu posso explicar? Traduzidos, tá? Então, o que é que acontece? Ó, por exemplo, aqui, eu criei esse parâmetro lá e dei um nome para ele de nome do aluno. Mas se a gente vier aqui, ó, ir para, vai ter um botãozinho aqui de tradução. A gente vai configurar aqui, ó,
a tradução de português para inglês, alemão, qualquer idioma que tiver no SAP, dá para vocês fazerem isso, tá? Por padrão, a gente sempre faz inglês, espanhol, português. Eu acho que são esses os principais mesmo, tá? Então, se eu logar em inglês, eu vou mostrar para vocês, tá? É, é, tá bom. Sim. Ó, ele vai mudar aqui até a cozinha. Dá pra colocar. Então, executar aqui, ó. Tô logado em português. Vou logar em inglês para vocês verem. Nome do aluno. Beleza. Vou logar em inglês agora. Ele já vai trazer tudo em inglês, ó. Tudo aqui vai vir em inglês. Então, executei aqui. Ele já não vai buscar a informação é, em português. Ele vai trazer em inglês, ó. Example, name, enfim. Todos os objetos aqui dentro do SAP dá para fazer esse tipo de configuração, tá? De tradução. Deixa eu ver isso aqui. Tá? Ele está basicamente mostrando que os campos que a gente declara na tela, eles são considerados basicamente variáveis globais dentro da tela, que dá para ser manipulado no PAI. Ah, sim, beleza. Isso aqui, ó, vocês também podem pegar uma tabela que vocês criarem, alguma estrutura, ou uma tabela, até uma tabela standard, como ele está fazendo aqui, e linkar com o campo da tela, o campo de tela. Ou seja, quando você estiver alterando lá, o usuário estiver alterando o campo de tela, ele já vai alterar a tua estrutura que foi declarada lá como um objeto global no teu programa. Então, então ele já faz a alteração direto e o OkCode é basicamente o saiu com também. Eu geralmente não utilizo, mas se vocês quiserem também dá para utilizar o OkCode como saiu com. Isso que já eu acabei mostrando, um exemplo do que pode ser feito a partir de cada execução. Como criar a tela, acabei já passando também. Tudo isso aqui eu já passei. Beleza. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Eu não perguntei antes.
Tem alguém com alguma dúvida, algum ponto? Alô? Alguém? Renato, acredito que não. Beleza. Ok. Então, tô vendo que algumas pessoas estão começando a mexer aí, né? O Ícaro eu vi que começou a mexer também. Pessoal, vocês precisam estudar bastante isso aí por fora, tá? Eu sei que o tempo aqui é bastante limitado. É... Tô um pouco preocupado porque eu não tô vendo muitos objetos aqui. Não sei se vocês estão criando com outros nomes e tudo mais, mas é, aproveitem para estudar bastante isso aqui, pessoal. Tem muita coisa que não dá pra gente passar aqui durante a aula, mas que se vocês buscarem pela internet um pouquinho mais, dá pra pegar algumas informações a mais, tá? Eu acho que desse slide aqui já foi. Deixa eu ver se eu consigo iniciar mais alguma coisa hoje. Que como a nossa aula vai até às 9, a gente só tem 40 minutos. Deixa eu ver aqui a outra aula que tem. Gente, o próximo seria o data. Ok. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar, ao invés de dar um outro conteúdo diferente e trazer mais informações, eu vou passar um case para vocês fazerem aí, tá? Durante a semana, para vocês treinarem, aproveitar, pegar o conteúdo das aulas anteriores e aplicar. Vou passar um case para vocês eu vou estruturar isso em um documento. Beleza. Eu vou estruturar isso dentro de um documento. E aí o que que acontece? Esse case é para vocês já começarem a pensar em como vocês vão desenvolver. Eu acho que com esses conteúdos que vocês têm aí já dá para fazer bastante coisa. Deixa eu pegar aqui. Mas qual é a ideia desse case, tá? É basicamente vocês vão ter que criar telas ali, tabelas também para guardar essas informações, para fazer criação de ordens de venda. Ou seja, não pensem especificamente em uma loja de, sei lá, de coxinha, de roupa. Pode ser o que vocês quiserem, tá? O que eu quero é que seja de forma genérica essa, essas telas de criação de ordem de venda. E aí a gente vai ter algumas informações ali, tá, pessoal? Eu peguei aqui Eu pedi ajuda aqui dos universitários do chat GPT para estruturar aqui um casezinho pra gente. Então, deixa eu puxar aqui todas as informações de tabela para a gente estruturar esses dados, tá? Então a gente vai ter dentro dessa. Eu vou mandar aqui, mas eu vou mandar dentro de um documento também, tá? Dentro dessa primeira. Vamos assim, desse primeiro contexto, a gente vai ter três tabelas. Uma tabela contendo as ordens de venda a nível de cabeçalho. Então, a gente vai ter esses campos aqui, ó.
Se vocês quiserem utilizar. Aqui tá meio ruim para mim, mas ó, vai ter um ID da ordem, vai ter o ID do cliente, vai ter a data da venda, o valor total. Aí, segunda tabela, a gente teria o conteúdo dessa venda aí. O que é que a gente vendeu? Quais foram os produtos? Enfim, a quantidade. Então, essa seria a segunda tabela para vocês estarem criando. E outra coisa, tá? Cabeçalho e item sempre tem que ter uma relação, tá? Então, vão pensando aí como vocês vão fazer isso aí. Eu acho que vocês já são bem avançados, não vai ter dúvida com isso aí, não. Mas, enfim. E eu acho que vai ter mais duas tabelas. Uma tabela de produtos, para a gente poder cadastrar as informações do produto, beleza? E também uma tabela de cliente. Eu acho que ele não gerou aqui para mim a estrutura de uma tabela de cliente. Deixa eu ver. Não tem. Ah, não, tem sim. Achei. Então, para todas essas tabelas aí, vocês vão ter que usar da criatividade de vocês aí, tá? Mas aqui, ó, para cliente e para produto, você já tem que pensar aí uma forma de ter um, um cadastro de produto, um cadastro de cliente, é, uma tela ali para fazer a ordem de venda, para preencher todos os campos de cabeçalho, se vai ser calculado automaticamente em tempo de execução, enfim. Tudo isso dá para vocês irem pensando. Se tiverem alguma dúvida, podem também me perguntar, tá? Deixa eu ver alguma. Tem aqui também umas funcionalidades que essa tela pode ter. Alguns exemplos, tá? Vou deixar vocês serem mais criativos. Não vou dar muita coisa. De funcionalidade esperada. Isso aqui. Então, ó, a gente vai ter algumas funcionalidades esperadas mínimas ali, tá? Para esse case. Então, a gente vai ter que ter. Deixa eu enviar aqui, ó. O usuário informa o cliente e adiciona os produtos à ordem. O programa valida se o cliente e o produto, se eles estão cadastrados, se eles existem, enfim, tem que fazer isso. Calcula o subtotal do item e o total geral e grava as informações nas tabelas Z, né, que são a de cabeçalho e item de ordem de venda, tá? Eu acho que tudo isso aqui já dá para vocês terem bastante coisa, tá? Então pensem fora da caixa, tá? Não pensem especificamente nessas funcionalidades, não. Tentem acrescentar o máximo de conteúdo possível. Utilizem classe, para poder fazer tudo isso. Se quiserem fazer relatório também, podem fazer. Aí a criatividade vai ser com vocês. Beleza, pessoal? Tá entendido? Vou estruturar isso dentro de um documento para vocês, para ficar claro para todo mundo. Eu acho que nem todo mundo tá vendo essa parte aqui. Mas é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente vê aí o que é que vocês andaram, tá? Mas aí eu preciso realmente da colaboração de vocês, de cada um aí, e fazer todo esse case, tá? Qualquer dúvida podem me chamar. Eu não lembro se eu me lembrei. Vocês sabem fazer exibição de mensagem no SAP? Mensagem de erro, mensagem de sucesso, de. Não esquece de colocar no YouTube. Beleza, vou colocar. Mensagem de sucesso, tudo mais. Vocês têm isso? Eu passei esse conteúdo para vocês? Não lembro. Não, ainda não. Beleza.
vamos lá, deixa eu aproveitar aqui, porque vocês vão precisar fazer validação e exibir alguma mensagem, né? Não vai ser do nada. É com trigger? Então, vamos lá. O que que acontece aqui, ó? Vocês podem... Tem um comando, que é o message. Comando message, vocês vão colocar aqui. Vocês podem colocar... Escrever aqui, né? Qual é a mensagem. Mensagem de erro. Você não está compartilhando a tela. Opa! Uai, quando foi que eu parei de compartilhar? Estão vendo minha tela agora? Boa. Tá. E aí, ó, o comando message, vocês podem digitar aqui direto a mensagem. E aí vocês têm alguns outros comandos, né? Você pode dizer qual é o tipo. O type é, só para vocês entenderem. Ah, que chato isso aqui, velho. Não tô entendendo porque ele tá dando esses erros chatos. Type é. Tá parecendo coisa de ambiente. Deixa eu ver isso aqui. Rapidinho, pessoal. Só um momento. Hum. Ah, tá, entendi. Caramba. Eu apaguei o Start of Selection. Entendi. Ah, tá. Não, aqui o erro tava entre a tela e a cadeira, pessoal. Desculpa. Por isso que tava dando aquele erro desde o início, eu não tava entendendo. Ah, agora eu entendi. Ah, beleza. Aqui, ó. Se eu der uma mensagem de erro, por padrão, o que é que ele vai fazer? Ó? Executei aqui, ele tem a tela, né, de seleção, tal, enfim. Aqui ele não vai fazer nada porque tá tudo comentado. Ó, a mensagem de erro, por padrão, se eu der um enter, ela sai do programa. Ou seja, ela é uma mensagem que para todo o processo, tá? Mas às vezes a gente só quer dar uma mensagem de erro e quer continuar vendo o que, assim, como é que eu posso explicar? Quer que o usuário continue digitando as informações, é só uma forma de exibir para ele um erro, né? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode dar um display like, ou seja, exibir essa mensagem como erro, mas o tipo dela ser sucesso ou warning. Enfim, tem vários tipos. Tem
warning. Vocês vão ver que ele vai parar a tela. Depois, quando eu der uma. Eu vou executar aqui para vocês verem melhor. Executo aqui. Ó, ele vai dar uma mensagem. É como se fosse um try catch da vida. Não é um try catch. Eu entendi que você está falando, mas não é como se fosse um try catch. Ele só muda, ele só exibe a informação de uma forma e o tipo da exibição da mensagem é diferente. Existe o try catch aqui no ABAP também, para tratar exceções. É, Deixa eu pensar aqui uma forma de causar uma exceção. Hum, hum, Aqui. Tem aqui um exemplo de try catch que eu tinha usado no LV. O try catch, ele tem a exceção, de fato. Mas isso aqui é só a forma como a gente exibe a mensagem. Eu posso colocar como sucesso também. Isso serve para todos os tipos de mensagem, tá? Posso botar aqui um warning e exibir como sucesso ou exibir como erro. Ah, Comentei o que não deveria aqui. Tirar o try catch aqui. Essa aqui é a forma mais feia de exibir uma mensagem. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o SAP muitas vezes é utilizado por mais de um idioma, né? Então, é um ambiente muitas vezes a nível global. Então, tem a filial aqui no Brasil e tem a filial, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa. Então, o que que é o ideal, tá? Existe um objeto dentro do SAP que é a classe de mensagem. A classe de mensagem ela resolve esse problema da gente de tradução e tudo mais, tá? É, E aí, como é que a gente faz para criar uma classe de mensagem, né? Então, vamos lá. Existe uma transação só para classe de mensagem, que é SE91. A SE91 ela é a transação de classe de mensagem. Então, eu vou criar aqui um zfig. Vou criar esse objeto, salvar ele dentro de um pacote. Beleza? Pronto. Posso botar aqui um texto, mas aqui, ó. Dentro dessa classe de mensagem, eu posso ter várias mensagens, como também eu posso cadastrar variáveis para serem inseridas no texto durante a exibição da mensagem. Ou seja, o que é que eu posso fazer aqui? Deixa eu botar aqui. Eu estou logado em inglês, né? User. Isso aqui, ó, significa que esse i comercial, acho que é i comercial, e o 1 significa que isso aqui é uma variável. Então eu posso dizer esse usuário na vou escrever em português, o inglês está fraco. Usuário não tem permissão. Não tem permissão para
cadastrar um aluno. Enfim, vamos lá. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos lá. E aí, essa mensagem ela tá de forma dinâmica. Se eu vier aqui ó, em Go to Translation, posso traduzir essa mensagem de inglês para português. Nesse caso aqui vai ficar igual, mas eu acho que vocês entenderam a ideia da tradução aqui, tá? Em inglês eu escrevo em inglês. Eu posso pegar simplesmente isso aqui e jogar no Google. Deixa eu jogar no Google aqui, só para não ficar igual as informações. Talento, deixa. Isso. Salvei. Beleza. Translation PT. Aqui, ó. E aí, como é que eu chamo essa classe de mensagem lá para o meu programa, né? O comando é o mesmo, tá? O que é que vai mudar? Aqui, quando eu estiver chamando a minha classe, o que é que eu vou fazer? Dentro, eu vou colocar o tipo da mensagem, ou seja, eu quero uma mensagem de sucesso. Aí eu vou colocar o número da minha mensagem, que vocês viram aqui que é o 000, a primeira. E entre parênteses eu coloco o número da classe de o nome da classe de mensagem. O resto do comando é igual, tá? Então, posso botar aqui erro, beleza? E executa. Vai ter o mesmo efeito, mas o que é que é melhor nesse caso? Ali, se essa mensagem tiver algum problema, esqueci de outra coisa. Aqui ele não exibiu aquele comercial e um, porque ele considerou como uma variável. Mas eu não disse a ele o que é que eu tenho que preencher lá, né? Vamos voltar aqui e vamos corrigir isso aqui, ó. Quando eu tenho uma mensagem que eu posso colocar informações dentro dela, eu uso o comando if e posso colocar aqui qual é o usuário. Botar aqui a variável de sistema sai o name, que eu só tô. E aí agora ele vai exibir a mensagem, inserindo aquela informação dentro do conteúdo, ó. Executei, ó. O usuário SAP o traço 000 não tem permissão para cadastrar um aluno, um estudante. Outra coisa que também dá para ser feita, tá? Muitas vezes essas classes de mensagens elas não podem parar o processo ou não tem ninguém executando. Por quê? Não tem ninguém executando, como é que eu posso explicar isso? Não tem ninguém em tela executando isso aqui. Às vezes o programa está rodando em background, mas eu preciso ter um log do que está acontecendo, se deu algum erro, algo do tipo. Então, eu posso pegar é, essa mensagem e jogar ela para dentro de uma variável. E aí eu uso o comando into, o data, para declarar a variável aqui em tempo de execução. Posso vir para cá, ó. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Vocês, perdão, vocês vão ver que é, ele não vai exibir a mensagem. Opa, vamos ver o que eu errei aqui. Ah, tá. Não faz sentido mesmo, não. Display like não se utiliza com o comando into.
Independente se a mensagem aqui é de erro, se é de sucesso, ele não vai executar o tipo da mensagem não, tá? Ele sempre vai jogar a mensagem para dentro da variável. Então, ele pegou aquela mensagem e exibiu aqui por outro comando de saída, né, nesse caso. Mas ele não vai exibir a mensagem no rodapé. Tem o type I, deixa eu ver, type I, será? Não lembro quantos tipos de mensagem tem, não. Mas acho que tem o I. O I ele exibe um pop-upzinho, se eu não tiver enganado. Information. Deixa eu ver se é de information. Ó, type I, information, ele já exibe de uma forma diferente. Ele vai exibir dentro de um pop-upzinho. Bom, eu acho que isso aqui dá para vocês utilizarem bastante também nessas validações desse casezinho que vocês pegaram aí para fazer. Acho que é isso, pessoal. E por hoje, tem alguém com alguma dúvida, algum ponto para a gente poder falar? Não, eu vou tentar fazer essa semana. Qualquer coisa, manda mensagem no Discord. Beleza, pessoal. Outra coisa. Eu não sei se vocês têm algum. Qualquer coisa, vamos ver as aulas falando. Beleza. Se vocês quiserem, não sei se vocês têm algum grupo no WhatsApp. No WhatsApp, pra mim, eu consigo ver mais rápido, tá? No Discord eu não tô sempre. é, Eu não tô sempre olhando, não, tá, pessoal? 326. Se vocês quiserem me adicionar, tá aí, tá, pessoal? Vou mandar aqui pra vocês. Aí vocês me marcam lá, dá arroba lá e bota meu, meu nome pra eu poder visualizar e ser melhor, tá? Mas eu acho que é isso, pessoal. Aí à medida que eu puder ir falando com vocês, eu vou respondendo. Fechou? Então, boa, beleza. Tranquilo, pessoal. Bom descanso aí pra vocês e até a próxima aula. Valeu, é nóis.